O que você sabe sobre o terceiro setor, sobre as entidades paraestatais? Esse é um assunto que a maioria dos estudantes acaba não dando muita atenção, consequentemente, muitos professores nem tocam nesse tema e a coisa fica assim, meio que essa nuvem de fumaça envolvendo o terceiro setor, as entidades paraestatais. É óbvio que hoje nós não vamos ter tempo de fazer um estudo aprofundado sobre a matéria, mas a minha intenção neste vídeo, que é a nossa Pílula de Direito Administrativo número 12, é fazer um apanhado a respeito do terceiro setor, as entidades paraestatais, quais são as espécies de paraestatais, a fim de que você, assim que for estudar o assunto, aí ou pela sua aula, ou pelo seu livro, seu arquivo em PDF, você possa ter um grande aproveitamento. A minha ideia é facilitar a sua caminhada. Venha comigo, não saia daí! Legal, legal, legal. Então é isso. Hoje nós vamos falar das entidades paraestatais que compõem o chamado terceiro setor. E aí, óbvio, né, você deve estar se perguntando, professor, se existe um primeiro, perdão, se existe um terceiro setor, é porque também existe o primeiro e o segundo. Será que existe um quarto, um quinto? Professor, será que existe um 89º setor na economia? Não, calma. Basicamente, prefeito de prova trabalha-se hoje com 3 setores. Já há pessoas que falam de um quarto setor e de um quinto setor, mas isso, prefeito de prova, até o presente momento, não me parece relevante. Nós não vamos adentrar nisso, porque o meu objetivo não é aqui reunir uma multidão de experts em direito administrativo, mas é reunir uma multidão de pessoas que vão dominar a segunda disciplina mais cobrada em concursos públicos, que é direito administrativo, e é óbvio, se esse é o nosso foco, nós temos que pensar naquilo que é útil para que você responda questões de prova. Não é assim? Então, basicamente, trabalharemos com 3 setores da economia. O primeiro setor da economia é o Estado. A administração direta, a administração indireta, os agentes públicos, essa máquina que o poder público cria para satisfazer de forma concreta, imediata, direta, as necessidades coletivas, e nós vamos, no mês que vem, no mês de abril, falar no capítulo 4 da minha obra Curso de Direito Administrativo, e neste capítulo 4 nós vamos fazer várias pílulas sobre administração direta e indireta, que compõem o primeiro setor da economia. O segundo setor da economia é o mercado. Sim, o mercado, os agentes econômicos, as empresas que vão produzir bens, vão prestar serviço, vão comercializar bens com intuito lucrativo, ou seja, os agentes que vão desempenhar a atividade econômica, o mercado, a iniciativa privada, por assim dizer. Este, então, é o segundo setor da economia. O terceiro setor, que é o que nos interessa, é composto pelas entidades paraestatais, e já eu digo por que o nome paraestatais. Mas, de antemão, o que eu posso dizer é que o terceiro setor ele é exatamente o meio caminho entre o primeiro e o segundo setor. Por quê? O primeiro setor é o Estado, e o segundo setor a iniciativa privada. Este não busca lucro, este busca atendimento do interesse coletivo. O caso da iniciativa privada, ela não busca primariamente o interesse coletivo. O empresário busca o próprio interesse, mas é óbvio que ele acaba atingindo a coletividade na medida em que gera emprego, em que ele recolhe impostos, que ele movimenta a economia. Mas o objetivo principal é lucro. Então, este que é o interesse público e este que é lucro. E o terceiro setor é exatamente o híbrido. Por quê? São entidades criadas por particulares, então guarda na sua memória, o terceiro setor não são entidades criadas pelo Estado. O Estado não cria entidades paraestatais. Quem cria? Particulares. E esses particulares criam essa entidade, ela não tem fim lucrativo. Ou seja, com o que ela se parece com o mercado? Porque o mercado é composto por empresas privadas, pessoas jurídicas de direito privado que são criadas por particulares. O terceiro setor também são pessoas jurídicas de direito privado, não são empresas, mas são pessoas jurídicas de direito privado, são criadas por particulares. Agora, por que elas não são empresas? Porque as entidades do terceiro setor não têm fim lucrativo. Ou seja, ela pode até cobrar pelos serviços que ela presta. Por exemplo, se você pega o SESI, Serviço Social da Indústria, é uma entidade paraestatal e ele cobra por alguns serviços que ele presta. E isso não desnaturaliza, não desfigura o propósito não lucrativo do SESI. Porque o que faz com que o SESI não tenha propósito lucrativo é o seguinte:
ainda que ele faça cobranças, ainda que ele tenha receitas, não há divisão dessa receita pelos os seus integrantes, pelos aqueles que dirigem o SESI. Não. Todo o recurso que eles conseguem captar cobrando pelos serviços é reinvestido na própria estrutura. Ou seja, cuidado, finalidade lucrativa é o seguinte, eu vou obter receita e vou distribuir para os acionistas, os cotistas, os partícipes da pessoa jurídica. Finalidade não lucrativa, eu posso até obter receita, mas essa receita ela é toda reinserida na atividade para que a atividade seja cada vez melhor. Essa é a ideia. Então o terceiro setor ele parece com o segundo na medida em que são entidades criadas por particulares, mas ele é diferente porque não tem fim lucrativo. O terceiro setor não tem fim lucrativo. E eles parecem com o Estado na medida em que o Estado desempenha atividades de interesse coletivo e o terceiro setor sim. As entidades paraestatais elas desempenham atividades de interesse coletivo, tá bom? Agora um ponto muito importante é a seguinte, por que o nome é paraestatal? Justamente isso, as entidades paraestatais, elas não integram o Estado. Porque se elas integrassem, a bem da verdade, o nome delas seria entidade estatal. Mas para, usando aí a etimologia da palavra, para quer dizer ao lado de, paralelo, parceiro, colaborador. Para Olimpíada é aquela que ocorre em paralelo à Olimpíada mesmo. Paraestatal é aquilo que não é estatal, mas anda ao lado de. No nosso caso, significa colabora com o Estado, certo? Então, as entidades paraestatais, elas têm esse nome porque elas não integram a administração pública, nem direta nem indireta, mas elas reforçam a administração pública, no sentido de dar amparo, elas colaboram com o Estado, elas colaboram com a administração pública, tá bom? E elas desempenham atividades de interesse coletivo. Cuidado, as paraestatais não prestam serviços públicos. Guarde isso na sua memória. No Brasil, quem presta serviço público? Ou o Estado, ou aqueles que agem em regime de delegação, seja por uma concessão, uma permissão ou uma autorização de serviços públicos. As paraestatais, elas não são concessionárias, nem permissionárias e nem autorizatárias. Elas são apenas entidades que colaboram desempenhando uma atividade de interesse coletivo, não desempenham serviços públicos. Então, prefeito de prova, o que você tem que levar a respeito do terceiro setor das entidades paraestatais, sobre o conceito? Bem, são entidades instituídas por particulares, iniciativa de particulares, são entidades que não integram a administração pública, elas colaboram com a administração pública, são entidades que desempenham a atividade de interesse coletivo, elas não desempenham serviços públicos e são entidades que não têm fins lucrativos. Tudo bem? Ótimo. Avançando aqui, o que nós podemos ainda falar? Que há 4 categorias que integram o terceiro setor. Infelizmente, nós não teremos aqui o tempo necessário para esmiuçar cada uma destas. Por isso que eu disse no início, o meu propósito é só, digamos, te ambientar em relação a esse assunto. São basicamente 4 categorias. As SSAs, Serviços Sociais Autônomos. Aqui eu estou falando de SESI, SENAI, SESC, SENAC. Eu estou falando do SEST, que é na área de transporte, e o SENAT, Serviço Nacional do Transporte. É o Sistema S. SEBRAE, eu estou falando da Apex Brasil. Eu dando exemplo de serviços sociais autônomos, que são paraestatais. Eu tenho aqui, na segunda categoria, as OSs, que são as organizações sociais. E aí exemplos, eu não daria exemplos porque os exemplos são entidades muito pontuais, ou seja, não são entidades nacionalmente conhecidas, via de regra. Então, a depender de onde você mora, vai ter aí na sua cidade algumas OSs. E a terceira categoria são as OCIPs, Organizações Civis, OCIPs, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. OS, OCIP, às vezes me confunde. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, são as OCIPs. E, por fim, as entidades de apoio, que são entidades
normalmente atreladas a fundações públicas, por exemplo, aquelas entidades de apoio às universidades públicas, né, que em Brasília, por exemplo, você tem lá a FUBRA, a Finatec, que são entidades que dão apoio às universidades públicas. Enfim, existe aqui todo um conjunto de coisas para você estudar, sem querer, já querendo divulgar. Tenho aqui o meu livro de Direito Administrativo e nele, no capítulo 3, você vai encontrar mais informações sobre todas essas entidades paraestatais. Infelizmente, se eu continuar esse assunto, aí a gente vai ficar aqui 3, 4 horas e não é este o propósito de uma pílula. A propósito, né? Nós temos hoje aqui a pílula de Direito Administrativo número 12, não é isso? Então, basicamente, eu vou ficando por aqui, recomendando que você faça o aprofundamento desse assunto e te dizendo que eu estou muito feliz por este projeto. Eu quero que realmente ele avance e avance muito. Nós estamos ainda apenas aí no 3º mês das pílulas. A minha intenção é que elas vão não só até o 12º mês, mas talvez 1 ano e meio nós vamos gravar e disponibilizar essas pílulas de direito administrativo para você de forma totalmente gratuita. E uma forma que você tem de me incentivar a fazer esse trabalho cada vez melhor e com mais intensidade é me dando o seu feedback. E aí? O que você está achando desse projeto? Você tem dúvidas, sugestões, críticas, mágoas, rancores? Eu não sei! Fala comigo para eu saber o que você está pensando de tudo isso. Eu vou ficando por aqui. Abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.